contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. E do outro lado da história, do lado do Santos? O Santos sem o Neymar, claro, perde muita força, sem seu principal jogador, sem o craque do time, mas teve uma questão de estratégia também que te incomodou, PVC? Como é que você viu a postura do Santos nesse jogo contra o Corinthians? Não, a gente pode daqui a pouco, mas acho que é mais pra frente, falar um pouco da prancheta. Me incomodou um pouco as pessoas falarem, o Caixinha tomou a decisão errada. Eu ouvi muita gente falando isso, tomou a decisão errada porque escalou o Tassiano não tem nada a ver com o Neymar. Qual é o jogador que tem a ver com o Neymar? Se você escalasse, porque ele escalou o Tassiano na ponta direita e puxou o Soteldo pra dentro, pra jogar na função do Neymar. Não tem nenhum jogador no Santos tão parecido, com toda a distância que há de Soteldo para Neymar, e a distância é colossal, tem nenhum jogador que seja tão parecido com o Neymar no elenco quanto o Soteldo. Por quê? Porque o Soteldo é um jogador de habilidade, que você puxa para a parte central do campo onde está jogando o Neymar. Vai ser igual? Não. Mas você trocou o Neymar pelo Tassiano. Não, você trocou o Neymar pelo Soteldo, porque o Tassiano foi jogar na ponta direita. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar o Tomás Rincon e o João Schmidt por bom tempo fazer a ponta direita, como foi contra o São Paulo? Ou o que você vai fazer? Não tinha muita alternativa para você substituir o Neymar. E aí a gente vai voltar para o ponto que eu acho que é a grande notícia do domingo, e a notícia que está repercutindo desde ontem, que é o Neymar não jogou, pela primeira vez ele ficou ausente num jogo do Santos, desde que chegou, e foi no primeiro jogo pós-carnaval. Foi por causa do carnaval ou não foi por causa do carnaval? Qual é o cronograma do Neymar que ajude a explicar isto? Para você entender, para a gente entender. Ele podia não ter ido para o carnaval? Podia, sem dúvida. Podia ter ficado postando foto igual o Hulk. Tá postando foto todo dia fazendo a recuperação. Perfeito. Criou-se muito essa comparação, né? Do Neymar com o Hulk no carnaval. O Hulk que estava se recuperando de uma lesão e passou o carnaval focadíssimo ali, fazendo tratamento, postando fotos disso. E o Neymar foi para Marquês de Sapucaí. E o resultado prático foi que o Hulk não jogou nem o Neymar. Agora, voltando ao Neymar. Neymar começa no banco a partida, fica todo mundo naquela expectativa. Neymar vai entrar, que horas o Neymar vai entrar? Ele começa a fazer substituições, o Caixinha, e o Neymar não entra. E aí depois que a gente percebe que o Neymar já não teria condições de jogo, então ele nem vai para a partida, mas está ali no banco. Não vai para a partida, não entra em campo, mas está ali no banco por conta de um edema na coxa esquerda. E aí, Hernan, o que a gente tem de percepção interna ali do Santos, de apuração? Por que o Neymar de fato não jogou? Essa recuperação dele, como que está? E como foram feitos esses testes antes da partida para que essa decisão fosse tomada de não contar com ele nesse jogo? A ordem cronológica da coisa é a seguinte: o Neymar, ele sai antes do minuto 80 do jogo contra o Bragantino. 31 do segundo tempo. 76. 76. E aí ele já tem um trabalho com o fisioterapeuta, onde ele é questionado. E aí, tá doendo? Tô incômodo aqui. Ele saiu por precaução e já na hora ele já conversa com os médicos, já conversa com os fisioterapeutas, falando, senti aqui só para garantir, vou sair, o jogo já está resolvido, tá tudo certo, e depois a gente faz o exame, que é praxe. Quando o jogador sai com desconforto, tem um diálogo entre o jogador e o staff médico, e aí depois você vê o resultado mesmo daquilo ali quando passa, quando o jogador já está com a musculatura descansada, e aí tem um exame médico. E aí o Santos deu folga para os jogadores. Então foi todo mundo para folga. Os jogadores foram visitar o Neymar em Mangaratiba, postaram foto, João Basso, o próprio Tomás Rincon, o Soteldo, todo mundo foi curtir a folga. O Neymar foi para o carnaval. Quando retornou, para a reapresentação, o Neymar faz o exame e aí tem ali uma situação de um incômodo. Posso fazer uma observação só? Ele treina no campo na quarta-feira. Ele treina no campo. Sem dor. Aí na quinta-feira. Aí na quinta ele treina no campo e tem dor. E aí quando vai começa o treinamento já de olho na decisão, aí ele já sente. Tem dor. E aí começa a ter uma certa preocupação. Mas assim, o trabalho até a véspera era assim, dúvida, vamos devagar, vamos com precaução, mas a ideia é jogar. E aí, quando ele faz um teste na véspera mesmo do jogo ali, véspera eu digo no dia do jogo, digo véspera é antes de embarcar para ir para o jogo, aí que ele fala, cara, não consigo correr.
porque a coisa foi se agravando. Ele fez um entendeu? teste de esforço de 18 minutos no domingo. Vamos só cronometrar aqui, vai. De esforço máximo. Quarta, ele faz o treino no campo. Que na verdade foi a reapresentação, é uma coisa que é muito leve ali, né? Quarta, você não faz aquela o esforço... coisa meio regenerativa. Tá voltando. Mas ele foi pro campo junto com todo mundo. Quarta, ele treina no campo. Quinta, ele treina no campo e tem dor. Sexta, ele vai pra academia e faz o exame. Tem um edema de milímetro. Mas ele tem dor. Sábado, ele não treina. Domingo, ele vai pro teste de esforço, que é um teste de 18 minutos. No minuto 13, ele fala, tá doendo, tô com medo. E sai. E isso vai pra mesa do Caixinha. E o Caixinha diz, cara, eu não vou botar um jogador que tá 2 anos sem jogar. E, de novo, respeitando a apuração de todo mundo. A minha apuração, acho que a do Hernan é parecida. Não tem nada a ver com seleção. Não tem nada a ver com seleção. Não tem nada a ver com seleção. O Caixinha pegou esse resultado do exame de esforço, era um teste de esforço de 18 minutos. No 13º minuto, ele saiu e falou, tá doendo, tô com medo. Tô com medo de quê? Tô com medo de romper. Porque tem um edema detectado, um edema mínimo. Mas ele tem um edema e tem dor. Aí ele fala, o edema mínimo, se você fizer o máximo esforço, pode romper. Aí o Caixinha falou, eu vou perder o jogador por 2 meses, em vez de perder por um jogo, sendo que eu posso jogar a final. Então, aí a decisão é Caixinha, comissão técnica, que é avalizada pela diretoria. Que é o que o Pedro Martins, hoje, conversando com o Pedro Martins, ele falou comigo em on, e ele diz, a gente não poupou o Neymar da seleção, a gente poupou o Neymar para a temporada. E o exemplo dele é muito bom, porque ele diz o seguinte, pensa no Tassiano. Tassiano é um jogador que está jogando todo o jogo de Campeonato Brasileiro faz 6 anos. Tá. Aí o Tassiano tem uma lesão, um edema na coxa e tá com um pouquinho de dor. E ele vai fazer o teste de esforço e não consegue, mas é um jogo decisivo. O Tassiano vai pro jogo? Talvez. O Tassiano não tem histórico de lesão. Agora pensa de novo no Tassiano. Esquece o Neymar, pensa no Tassiano. O Tassiano, por exemplo, o Tassiano, pode ser qualquer outro nome. Luísa de Oliveira. Ela tá há 2 anos sem conseguir jogar, sem jogar. Por causa de um processo de recuperação. Aí vai pro exame de esforço e no 13º minuto reclama de dor. Faz 2 anos que ela não joga. Eu vou escalar a Luísa de Oliveira? Não. Porque ela está 2 anos sem jogar. A chance de romper é maior. Então, o ponto não é porque é o Neymar e não é o Tassiano. O ponto é porque é um jogador que está 2 anos sem jogar. Aí a gente vai voltar para uma coisa que eu não vou fazer a ilação, tá? Ligar. O Neymar foi para o carnaval e sentiu dor. Não, vamos fazer 2 coisas aqui, diferentes, tá? E você em casa, paralelas, 2 linhas paralelas, você decide. O Neymar jogou 7 partidas consecutivas no Santos, certo? Acima de 50 minutos. Acima de 50 minutos. A penúltima ele fez 90 minutos pela primeira vez e a segunda ele fez 76 minutos. A sétima ele fez 76 minutos. Aí teve o carnaval. Aí ele foi pro carnaval e ficou no carnaval. Voltou. Qual é o primeiro jogo em sequência que ele não jogou? O primeiro jogo depois do carnaval. Ah, então ele não jogou por causa do carnaval? Eu não estou dizendo isso. São 2 coisas distintas. Ele jogou 7 jogos seguidos, teve o carnaval e o jogo seguinte ele não jogou. Hoje é inevitável que todo mundo faça essa comparação, né? Nas redes sociais, nos debates dos programas esportivos, está todo mundo fazendo essa conexão ou essa ilação, PVC. Hernan, qual é a percepção interna ali do Santos? O carnaval, ele é realmente um problema ou não tem relação nenhuma? Porque o jogador, ele foi, mas ele ficou tranquilo no carnaval, não sei como ele ficou lá no camarote que ele foi. Dá para fazer essa relação de uma coisa com a outra? Nenhuma. Foi dada uma folga e o Neymar fez da folga da maneira que ele quis, tanto que outros jogadores do Santos estavam junto. Então, em nenhum momento o Santos entende que o Neymar extrapolou, né? Que o Neymar tinha que estar fazendo o tratamento. E é engraçado porque, assim, eu conversando com uma pessoa do Santos
como o PVC também conversou com o Pedro Martins, o que garante que o Neymar estaria em campo se ele estivesse ali fazendo a recuperação? Nada garante. Não garante. Nada garante. Nada garante. Então, assim, as pessoas do Santos me disseram, nada garante se ele estivesse lá no CT Rei Pelé dia e noite, fazendo tratamento, que ele estaria em campo. Porque o teste que ele faz de força e que ele sente dor foi no dia do jogo. Mas tem uma coisa. Então, tem uma situação que fala assim, ele poderia, de repente, ganhar minutos em campo se ele tivesse feito um tratamento, sim, mas não é garantido. Ou ele poderia ter se preservado e evitado toda essa discussão? Aí é uma questão muito pessoal do Neymar. Por quê? Porque ele fez... os adversários têm que ter medo do Santos. Ele botou pilha lá no MC Rariel, que é amigo do Memphis. De repente, mas isso assim é muito coisa de resenha de jogador, de amigo e tal. E também, né? Que torcedor pega pilha e fica muito na pilha do torcedor. E outra coisa, a comparação do Hulk, que eu vi muita gente falar sobre isso, cara, o Hulk não é um cara que vai ao carnaval todo ano. E o Neymar vai todo ano no carnaval. Mas o ponto central para mim é que o Hulk não jogou e nem o Neymar. Então, mas e quantas vezes o Hulk foi no carnaval? Não, então, e o Neymar sim, vai no carnaval. O Hulk passou... É estilo de vida. São coisas distintas, vamos lá. O Hulk passou o carnaval inteiro postando foto, dizendo que estava se recuperando. É o estilo de vida dele. E o Hulk não jogou. E não jogou. O Hulk passou o carnaval inteiro se tratando e o Hulk não jogou. E o Neymar passou o carnaval mostrando que numa das noites estava na Sapucaí e o Neymar não jogou. O resultado prático, a observação é diferente. O resultado prático foi o mesmo. O Hulk não jogou e nem o Neymar. Não, mas o resultado dentro de campo também conta. Então, se o Atlético tivesse tomado 4-0 do América, os caras iam estar enchendo o saco do Hulk, talvez. Não ia porque ele tinha passado... Porque aí ele passou a imagem de que ele fez o máximo que ele podia. Eu vou tentar desmachitizar um ditado que eu não tenho culpa de ter sido criado, tá? Então eu vou tentar usar esse ditado de uma forma não machista. A César... não basta ser honesto. Ele tem que parecer honesto. Ele governa e ele tem que parecer honesto. César tem que parecer honesto. Esse é o ponto. Então, assim, se o Neymar tem uma dor... Veja, eu não estou dizendo... Se o Neymar não tivesse ido para o Carnaval, provavelmente ele não teria jogado do mesmo jeito. Sim. Porque ele tinha uma lesão. Ele tinha um edema. Tinha uma lesão? Não, porque o Santos faz questão de não usar a palavra lesão. Incômodo. Ele tinha um edema. Ele tinha um edema e o edema milimétrico causava dor. Então ele podia não ter ido para o Carnaval e não ter jogado porque o edema estava ali. O edema estava no exame de sexta-feira. O Neymar não foi para o Carnaval nem na sexta, nem no sábado. O exame foi refeito no domingo e o edema estava lá do mesmo jeito. Então tá. Mas César tem que parecer honesto. Então, eu, no lugar do Neymar, teria dito, Bruna, cara, vai lá, encontra meus amigos no camarote, eu não vou. Porque domingo tem semifinal e se eu aparecer lá e não conseguir jogar, danou-se. Vai ficar chato. Vai ficar chato. Mas o Neymar não parece alguém que se preocupa muito com o que estão dizendo sobre ele, né? Perfeito. Perfeito. Cada um. Eu, que me preocupo, teria dito, Bruna, vai lá, desculpa, eu não posso ir. Você vai com suas amigas, vai com os meus amigos, vai se divertir, vai ser super legal. E eu não vou. Vou ficar aqui em Mangaratiba treinando, trabalhando. Vou fazer gelo, vou fazer não sei o que lá e vou postar ou não vou postar, não importa. Isso teria mudado tudo? Não. Não teria mudado tudo. Isso teria mudado o impacto. A percepção sobre o fato. Vamos ver o que o Pedro Caixinha, o técnico do Neymar, falou sobre a ausência dele? Bem, o Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas levou a que não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo
sabendo que não podia participar, porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. O Neymar também se posicionou nas redes sociais sobre a ausência dele. Vamos ver o que ele falou lá nos stories do Instagram dele. Ele disse: tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã, ou seja, antes do jogo, e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente, faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos. Ô, Hernan, os relatos que a gente tem é que o Neymar ficou bastante chateado, né? Ficou bem abalado com isso e que ainda assim o Caixinha fez questão de que ele fosse a campo justamente para dar esse apoio emocional aos colegas, pela referência que ele é para os jogadores. Então, que a presença dele seria importante, pelo menos do ponto de vista anímico aí para o Santos. E sabe o que pegou muito para o Neymar? O Neymar, a apresentação que ele teve, o carinho que ele teve do torcedor, da maneira que ele foi abraçado, não poder entrar em campo, bateu muito forte nele. O Neymar, como a gente fala aqui, eu sempre falo isso dele, porque é o que eu ouço muito da galera que trabalha com ele, da galera que convive com ele. O Neymar é fominha, ele quer estar em campo. Então, assim, ele só não entra em campo quando ele realmente não tem condições. E ele realmente não tinha condições. E aí é de Neymar para o Santos e papo reto com comissão técnica. Não tem nada a ver com seleção. Se ele tivesse o mínimo de condição de entrar em campo para jogar pelo Santos e depois ver o que acontece, eu me arrisco a dizer com muita tranquilidade que ele entraria em campo. Mas é que realmente ele não tinha condições. Ele ia atrapalhar o time do que ajudar. Porque ele ia entrar em campo e não ia aguentar correr. Então, por isso, ele não entrou e não tinha condições. E ele também não ia conseguir entrar em campo e se poupar, né? Não tem como. Não tem como. Você entra, você dá tudo ali. Um cara com a velocidade que ele tem, com a explosão que ele tem, com o nível de futebol que ele tem, é impossível jogar com o edema ali, com a dor que ele estava sentindo. Então, assim, o que pegou no Neymar foi lembrar de tudo que ele estava vivendo, de tudo que ele tem vivido, e de repente não entrar num jogo decisivo contra o Santos, Mas o Corinthians. A reflexão para ele é a mesma que a gente está fazendo aqui faz um tempo. Por que o Neymar, quando o Renato Maurício Prado, meu ilustríssimo amigo, diz assim, o Neymar continua o mesmo? Eu acho que não. Eu acho que o grande problema é que ele não continua o mesmo. Porque o Neymar que a gente conheceu, que não furava. Ele não furava nunca. Final do Campeonato Paulista de 2009, ele estava em campo. Final do Campeonato Paulista de 2010, ele estava em campo. Semifinal e final de Copa do Brasil 2010, ele estava em campo. Mas ele não tem mais de 17 anos também, né? Então, e aí o ponto central... Você sabe que tem uma coisa que me toca muito, Luísa? No episódio da Nájila, que ele foi absolvido, o processo foi arquivado, não estou tocando nesse ponto da questão sexual, não se trata disso. Tem uma gravação que ele chega numa segunda-feira à noite, 10 dias antes ele tinha dado soco no torcedor do Nantes, que estava torcendo para o Rennes, quando ele subia para o gramado, para o campo, para a tribuna, para receber a medalha de prata da Copa da França. Então ele ia ser suspenso, mas a temporada não tinha terminado e ele não tinha sido suspenso ainda. Era uma segunda-feira à noite e a gravação que aparece, ele diz: "Tô aqui já, tô meio bêbado". Era uma segunda-feira às 7 horas da noite. Por que o corpo muda? Porque você faz coisas que você não fazia. Se eu não tomasse cerveja, eu não tinha barriguinha de chope. Só que eu não sou atleta. Mas você não é jogador, né? Só que eu não sou atleta. E pensando nisso, dá para questionar o planejamento feito pelo Santos, independentemente do Carnaval, dele ter ido ou não? É um Neymar que ele entra em campo até mais vezes e com mais frequência e com mais minutagem do que a gente esperava inicialmente. No primeiro jogo ele já faz 45 minutos, a gente achava que ele poderia jogar 15, ele 20 é um minutos. monstro. E ele vem jogando com frequência. Fala, nossa, o Neymar tá bem fisicamente, a gente falou isso aqui várias vezes. Será que, como é que a comissão técnica pensa isso? Ele poderia ter sido mais dosado neste período para evitar que isso acontecesse ou não tem nada a ver? Não, é assim, a programação no primeiro jogo lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Neymar vai jogar 30 minutos, acabou jogando mais de 50, né? Porque 45 com os acréscimos deu mais de 50. Que ele tá com 15 no segundo tempo, ele entrou no intervalo. Ele entrou no intervalo já. Quando eu falo que ele é um monstro, é um monstro positivamente. Sim, fisicamente ele estava muito bem. E as respostas que ele estava tendo na questão física,
acabou que tudo isso deu muita segurança para ele ter uma progressão na minutagem e principalmente na questão do esforço, da fisiologia, da preparação física. Então, assim, a curva de progresso dele era absurda de positiva. E aí, quando vem esse incômodo, muito medo de estourar, de ser uma lesão onde ele iria dar 10 passos para trás. Exatamente. E aí entra também uma questão que é muito importante a gente citar, que é o psicológico do atleta. Que aí a gente tem que olhar muito para o lado humano. E aí a gente fala assim, o Neymar é um cara trilhardário, é um cara que não está nem aí para a vida, só quer curtir a vida e tal. Mas quando a gente fala da relação do cara que joga futebol, do cara que o mental com o resultado, com o esforço e numa retomada de carreira, o cara fica com o pé atrás. Porque passa um filme na cabeça. Sim. E nós não estamos falando de um superastro, é um cara que é um super craque, mas a gente também tem que olhar o lado do ser humano, né? Então, assim, o que pensa o cara? O cara fica inseguro. O ponto e que é o que pegou nele, a insegurança. O Zico aos 33 anos de idade. Zico aos 33 era a Copa 16. O corpo dele tinha mudado. Porque ele tinha tomado, porque ele tinha envelhecido, mas principalmente porque ele tinha tomado uma pancada desleal no joelho do Márcio Nunes, que forçou a fazer mais uma cirurgia de joelho e ficar um tempo gigantesco se recuperando. O corpo mudou. O Neymar mudou. O corpo dele mudou. O Neymar não tinha, até 2017, o Neymar não tinha lesão de articulação. Por que ele começa a ter lesão de articulação? Porque o corpo dele mudou ou por acidente? Bom, aí ele quebrou o dedo mindinho do pé. O que parece que não, mas faz uma diferença desgraçada, porque é equilíbrio. O teu dedo mínimo, o teu dedo menorzinho do pé, o famoso quinto metatarso, te dá equilíbrio. Se ele quebrou, ele teve uma fratura, isto pode, dependendo da cicatrização, ter mudado ou não ter mudado o seu nível de equilíbrio. A partir dali, ele passa a ter lesão de articulação, de tornozelo. Aí você volta de uma lesão de tornozelo. Aí você tem uma lesão de joelho, a mais grave da carreira. Isso, no processo de ficar 2 anos tentando se recuperar, se você não tiver absoluta disciplina, como o Ronaldo Fenômeno teve. Ronaldo Fenômeno, quando teve a ruptura total do tendão patelar, em 2000, muita gente decretou que ele não ia voltar a jogar em alto nível. E o único jogador que fez mais do que 7 gols em uma Copa do Mundo desde 70 foi o Ronaldo. Fez 8 gols numa Copa do Mundo. Ou seja, ele conseguiu, com uma absoluta disciplina, voltar a jogar num nível estratosférico. O Neymar consegue também. A gente está vendo que ele está no processo de evolução. Mas o corpo dele está diferente. Sim, não é o mesmo. A gente vai responder essa pergunta daqui a pouco. Aliás, PVC e Hernan já responderam. O Neymar se preservou por seleção, mas a gente vai trazer o Igor Siqueira já para essa conversa. Depois do intervalo a gente vai saber como é que a seleção brasileira está acompanhando toda essa história, já que o Neymar foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos agora de março, o retorno do Neymar à seleção. Gente, um minutinho a gente está de volta. Hora do break aqui. Vou pegar um café. Hora que a gente tem café novo.